Debate em português entre Trump e o velhinho é muito interessante, gente. Para uma das eleições mais importantes do planeta, né? Para presidente dos Estados Unidos. Bora lá ver a lavada que o loirão fez no velhinho. Créditos para o canal Milson Alves. Forte abraço. Por favor, deem boas-vindas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Gente, obrigado. Obrigado. E, por favor, deem boas-vindas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bora! Vamos começar o debate e vamos começar com a questão que os eleitores dizem constantemente ser a sua principal preocupação, a economia. Presidente Biden, a inflação desacelerou, mas os preços continuam altos. Desde que o senhor assumiu o cargo, o preço dos itens essenciais aumentou. Por exemplo, uma cesta de compras que custava R$100 agora custa mais de R$120. E os preços das casas típicas saltaram mais de 30%. O que o senhor diz aos eleitores que se sentem piores com a sua presidência do que com o presidente Trump? Tivemos que dar uma olhada no que tinha sobrado quando me tornei presidente. O que Trump tinha deixado para mim. Nós tínhamos uma economia que estava despencando. A pandemia foi muito mal administrada. Muitas pessoas estavam morrendo. E tudo que ele falou foi que não era tão sério assim, para só injetar um pouco de água sanitária no braço. E que você ficaria bem. A economia foi pro buraco. Não havia empregos. A taxa de desemprego subiu para 15%. Foi terrível. Então, tivemos que tentar consertar as coisas de novo. Foi exatamente isso que começamos a fazer. Criamos 15 mil novos empregos. Conseguimos uma situação em que temos 800 mil novos empregos na indústria. Mas tem mais para ser feito. Tem mais para ser feito. A classe trabalhadora ainda está em apuros. Eu vim de Scranton, Pensilvânia. Eu vim de uma família onde a mesa da cozinha, se as coisas não pudessem ser resolvidas no mês, era um problema. O preço dos ovos, o preço do gás, o preço da moradia, o preço de um monte de coisas. É por isso que estou trabalhando tanto para me certificar de que lide com esses problemas. E vamos nos certificar de que reduziremos o preço da moradia. Vamos nos certificar de que construiremos 2 milhões de novas unidades. Vamos nos certificar de que limitaremos os aluguéis para que a ganância corporativa não possa tomar conta. A combinação da herança que recebi e da ganância corporativa é a razão pela qual estamos neste problema agora. Nós nos certificamos de que temos uma situação em que agora reduzimos o preço dos medicamentos prescritos, que é um grande problema para muitas pessoas, para $15 por uma injeção de insulina e não $400. Nenhum idoso terá que pagar mais do que $200 por qualquer medicamento. Todos os medicamentos que eles concluírem a partir do ano que vem. E a situação está se tornando, e vamos disponibilizar isso para todos os americanos. Então, estamos trabalhando para diminuir o preço da mesa da cozinha e é isso que vamos fazer. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump. Nunca fomos tão bem. Todos ficaram surpresos com isso. Outros países estavam nos copiando. Fomos atingidos pela Covid. E quando o fizemos, gastamos o dinheiro necessário para não acabarmos em uma grande depressão como a que tivemos em 1929, quando terminamos. Então fizemos um ótimo trabalho. Recebemos muito crédito pela economia, muito crédito pelos militares e nenhuma guerra e tantas outras coisas. Tudo era ótimo. Mas o que nunca tivemos o crédito e devíamos ter é nos tirar daquela bagunça da Covid. Ele criou mandatos. Isso foi um desastre para o nosso país. Mas além disso, devolvemos a eles um país onde a bolsa de valores estava mais alta do que antes da Covid. E ninguém achava que isso fosse possível. Os únicos empregos que ele criou são para imigrantes ilegais e empregos de recuperação da Covid. Ele não fez um bom trabalho. Fez um trabalho ruim e a inflação está matando o nosso país. Isso está absolutamente nos matando. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden. Bem, olha, a maior economia do mundo, ele é o único que acha isso, eu acho. Não conheço mais ninguém que ache que ele teve a maior economia do mundo. E, sabe, o fato é que nos encontramos numa situação que a economia dele recompensava os ricos. Ele teve o maior corte de impostos da história americana, $2 trilhões. Ele aumentou o déficit mais do que qualquer presidente em qualquer mandato. Ele é o único presidente, além de Herbert Hoover, que perdeu mais empregos do que tinha quando começou, desde Herbert Hoover. A ideia de que ele fez algo significativo nas Forças Armadas, sabe, quando ele era presidente, eles continuavam matando pessoas no Afeganistão. Ele não fez nada sobre isso. Quando ele era presidente, continuávamos a nos encontrar numa posição em que você tinha a noção de que éramos esse país seguro. A verdade é que sou o único presidente deste século que não tem nenhum
desta década, que não tem nenhuma tropa morrendo em nenhum lugar do mundo como ele teve. Presidente Trump, quero fazer um acompanhamento, se puder. Tivemos a maior economia na história do nosso país. Bem, vou pedir um acompanhamento. O senhor pode fazer o que quiser com o minuto que lhe demos. Opa, Quero ó, fazer um cortada. acompanhamento. O senhor quer impor uma tarifa de 10% sobre todos os produtos que entram no Zeknewa. Como o senhor garantirá que isso não aumente ainda mais os preços? Não vai fazer o preço subir mais. Vai apenas custar dinheiro a países que nos roubam há anos, como a China e muitos outros, com toda a justiça à China. Apenas os forçará a nos pagar muito dinheiro, reduzirá tremendamente nosso déficit e nos dará muito poder para outras coisas. Mas ele faria uma declaração. A única coisa em que ele estava certo é que eu dei a você o maior corte de impostos da história. Também dei a você o maior corte de regulamentação da história. É por isso que tínhamos todos os empregos caíram e depois se recuperaram. E ele está levando o crédito pela recuperação dos empregos. Você não pode fazer isso. Ele também disse que herdou 9% de inflação. Agora, ele herdou quase nenhuma inflação e assim permaneceu por 14 meses. E então explodiu sob sua liderança, porque eles gastaram dinheiro como um bando de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo e não sabiam o que estavam fazendo. Foi o pior, provavelmente o pior governo da história, nunca houve. E no que diz respeito ao Afeganistão, eu estava saindo do Afeganistão. Mas estamos saindo com dignidade, com força, com poder. Ele saiu, foi o dia mais constrangedor da história da vida do nosso país. Presidente Trump, nos últimos 8 anos, sob ambos os seus governos, a dívida nacional disparou para níveis recordes. E de acordo com uma nova análise apartidária, presidente Trump, seu governo aprovou 8,4 trilhões de dólares em novas dívidas, enquanto até agora, presidente Biden, o senhor aprovou 4,3 trilhões de dólares em novas dívidas. Então, ex-presidente Trump, muitos dos cortes de impostos que o senhor sancionou devem expirar no próximo ano. O senhor quer estendê-los e ir ainda mais longe, o senhor diz. Por que as pessoas que ganham mais e as empresas deveriam pagar ainda menos impostos do que pagam agora? Porque os cortes de impostos estimularam a maior economia que já vimos antes da Covid e até depois da Covid. Era tão forte que conseguimos passar pela Covid muito melhor do que quase qualquer outro país. Mas estimulamos esse imposto. Agora, quando cortamos os impostos, por exemplo, o imposto corporativo foi reduzido para 21% de 39%. Arrecadamos mais receita com muito menos impostos e as empresas estavam trazendo de volta trilhões de dólares para o nosso país. O país estava indo como nunca antes e estávamos prontos para começar a pagar as dívidas. Estamos prontos para começar a usar o ouro líquido bem debaixo dos nossos pés. O petróleo e o gás bem debaixo dos nossos pés. Íamos ter algo que ninguém mais teve. Ouro Fomos líquido. atingidos pela Covid. Fizemos muito para consertá-lo. Dei-lhe uma situação inacreditável com todas as terapêuticas e todas as coisas que criamos. Dei a ele algo grandioso. Lembre-se de que mais pessoas morreram sob sua administração, apesar de termos em grande parte consertado. Morreram mais pessoas na gestão dele do que na nossa administração. E nós estávamos bem no meio disso. Algo que muita gente não gosta de falar. Mas ele teve muito mais pessoas morrendo no governo dele. Ele fez um mandato que é um desastre. A vacina foi lançada. Ele fez um mandato sobre a vacina, que é a coisa que as pessoas mais se opuseram na vacina. E ele fez um péssimo trabalho, apenas um péssimo trabalho. E eu digo que não só aqui, mas em todo o mundo, não somos mais respeitados como país. Eles não respeitam nossa liderança. Eles não respeitam mais os Estados Unidos. Estamos como uma nação do terceiro mundo devido à armamentização da eleição dele, tentando ir atrás do adversário político. Todas as coisas que ele fez, nos tornamos como uma nação do terceiro mundo. E é uma pena, o estrago que ele fez no nosso país. E eu adoraria perguntar a ele e por que ele permitiu que milhões de pessoas entrassem aqui de prisões, cadeias e instituições psiquiátricas para entrar em nosso país e destruir nosso país. Presidente Trump, falaremos sobre imigração mais tarde neste bloco. Presidente Biden, eu gostaria de dar a você uma oportunidade de responder a esta pergunta sobre a dívida nacional. Ele teve a maior dívida nacional de qualquer presidente Só num pancada, período de velho. 4 anos. Número 1. Número 2, ele conseguiu um corte de impostos de 2 trilhões de dólares, beneficiou os muito ricos. O que eu vou fazer é consertar o sistema tributário. Por exemplo, nós temos 1.000 trilionários nos Estados Unidos, quer dizer, bilionários nos Estados Unidos. E o que está acontecendo? Eles estão em uma situação onde, de fato, pagam 8,2% em impostos. Se eles pagassem apenas 24% ou 25%, qualquer um desses números, eles arrecadariam 500 milhões, bilhões de dólares, em um período de 10 anos. Nós conseguiríamos acabar com a dívida dele. Nós conseguiríamos ajudar a garantir que todas essas coisas que precisamos fazer, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, garantir que continuemos a fortalecer nosso sistema de saúde, garantir que consigamos tornar cada pessoa solitária, elegível para o que conseguir fazer com a Covid, me desculpem, com lidar com tudo que temos que lidar. Olha, Travou. se finalmente vencermos o Medicare, Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump.
Estava certo. Ele acabou com o Medicare. Travou tudo. Ele destruiu o Medicare porque todas essas pessoas estão entrando. Estão colocando no Medicare. Estão colocando na Previdência Social. Eles vão destruir a Previdência Social. Esse homem sozinho vai destruir a Previdência Social. Esses milhões e milhões de pessoas entrando. Estão tentando colocá-los na Previdência Social. Ele acabará com a Previdência Social. Ele acabará com o Medicare, então ele estava certo na maneira como terminou aquela frase. É uma pena o que aconteceu com o nosso país nos últimos 4 anos. Países estrangeiros. Sou amigo de muita gente. Eles não podem acreditar no que aconteceu com os Estados Unidos da América. Não somos mais respeitados. Eles não gostam da gente. Damos a eles tudo o que querem e eles acham que somos estúpidos. Eles acham que somos pessoas muito estúpidas. O que fazemos por outros países e eles não fazem nada por nós. Mas o que esse homem fez é absolutamente... Obrigado, presidente Trump. Tena? Esta é a primeira eleição presidencial desde que a Suprema Corte derrubou Roe versus Wade. Esta manhã, o tribunal decidiu sobre mais um caso de aborto, permitindo temporariamente a continuidade dos abortos de emergência em Idaho, apesar da proibição restritiva daquele estado. Ex-presidente Trump, você leva o crédito pela decisão de derrubar Roe versus Wade, que devolveu a questão do aborto aos estados. No entanto, o governo federal ainda desempenha um papel sobre se as mulheres têm ou não acesso a pílulas abortivas. Elas são usadas em cerca de 2/3 de todos os abortos. Como presidente, você bloquearia a medicação abortiva? Primeiramente, o Supremo Tribunal aprovou o projeto de lei do aborto. E concordo com a decisão deles de ter feito isso e eu não irei bloqueá-la. E se olhar para essa questão toda que está perguntando, é complexa, mas nem tanto. Há 51 anos tínhamos Roe v. Wade e todo mundo queria devolvê-lo aos estados. Todo mundo, sem exceção, democratas, republicanos, liberais, conservadores, todos queriam apoiar os líderes religiosos. E o que eu fiz foi colocar 3 grandes ministros do Supremo Tribunal na corte. E eles, incidentemente, votaram a favor de anular Roe v. Wade e retorná-lo aos estados. Isso é algo que todos queriam. Agora, há cerca de 10 anos, começaram a falar sobre quantas semanas e quantas outras coisas. Mas todos os estudiosos de direito do mundo, os mais respeitados, queriam que retornasse aos estados. Eu fiz isso. Agora os estados estão resolvendo. Se você olhar para Ohio, foi uma decisão que foi um resultado final. Foi um pouco mais liberal do que você esperava. Kansas. Eu diria a mesma coisa. Texas é diferente. Flórida é diferente. Mas todos eles estão tomando suas próprias decisões agora. E agora os estados controlam. Esse é o voto do povo, como Ronald Reagan. Eu acredito nas exceções. Eu sou uma pessoa que acredita. E francamente eu acho importante acreditar na exceção. Para algumas pessoas, você tem que seguir seu coração. Algumas pessoas não acreditam nisso. Mas eu acredito nas exceções para estupro, incesto e a vida da mãe. Eu acho muito importante. Algumas pessoas não seguem seu coração, mas você também precisa ser eleito. E porque isso tem a ver com outras coisas, você tem que ser eleito. O problema que eles têm é que eles são radicais, porque eles vão tirar a vida de uma criança no 8º mês, no 9º mês e até depois do nascimento, após o nascimento. Se você olhar para o ex-governador da Virgínia, ele estava disposto a fazer isso. Ele disse que vamos deixar o bebê de lado e vamos determinar o que fazemos com o bebê. Ou seja, vamos matá-lo. O que aconteceu é que trouxemos de volta para os estados e o país agora está se unindo nessa questão. Tem sido uma coisa ótima. Obrigado. Presidente Biden. Foi uma coisa terrível o que você fez. O fato é que a grande maioria dos constitucionalistas a apoia. Quando foi decidido apoiá-lo? E essa era a ideia de que todos eram contra. É simplesmente ridículo. E esse é o cara que diz que o Estado deveria poder ter. Somos um Estado em que em 6 semanas você nem sabe se está grávida ou não, mas não pode consultar um médico, tê-lo e fazer com que ele decida quais são suas circunstâncias, ou se você precisa de ajuda. A ideia de que os Estados são capazes de fazer isso é um pouco como dizer que vamos devolver os direitos civis aos Estados. Cada Estado tem uma regra diferente. Olha, tem tantas moças que foram, inclusive uma moça que acabou de ser assassinada e ele foi ao velório. A ideia de que ela foi assassinada por um imigrante que veio falar sobre isso. Mas aqui está o negócio. Há muitas mulheres jovens a serem violadas pelos outros sogros, pelos seus cônjuges, irmãos e irmãs, por isso é simplesmente ridículo. E eles não podem fazer nada a respeito. E tentam prendê-los na linha transversal do Estado. Obrigado. Houve muitas mulheres jovens assassinadas pelas mesmas pessoas que ele permite que cruzem a nossa fronteira. Nós temos uma fronteira que é o lugar mais perigoso em qualquer lugar do mundo. Considere o lugar mais perigoso em qualquer lugar do mundo. E ele abriu. E esses assassinos estão entrando no nosso país e estão estuprando e matando mulheres. E é uma coisa terrível no que diz respeito ao aborto.
Agora está de volta com os estados. Os estados estão votando. Em muitos casos, é francamente uma decisão muito liberal. Em muitos casos, é o contrário. Mas eles estão votando e está trazendo de volta para o voto do povo, que é o que todo mundo queria, incluindo os fundadores, se eles soubessem sobre esse assunto, o que francamente eles não sabiam. Mas eles queriam que todos fossem trazidos de volta. Ronald Reagan queria que fosse trazido de volta. Ele não conseguiu. Todo mundo queria que ele fosse trazido de volta. E muitos presidentes tentaram recuperá-lo. Fui eu que o fiz. E mais uma vez, Só isso tem uma lhe dá o polêmica, voto irmão. do povo. E era aí que eles queriam. Aborto Todo e jurista imigração. queria, sim. Continuando no tema do aborto, presidente Biden, vou deixar você responder a isso. Este é o mesmo tópico. 7 estados não têm restrições legais sobre até que ponto uma mulher pode obter um aborto. Você apoia algum limite legal sobre até quanto tempo uma mulher deve poder interromper uma gravidez? Apoio o Roe v. Wade, que tinha 3 trimestres. O primeiro momento é entre a mulher e o médico. O segundo momento é entre o médico e uma situação extrema. O terceiro momento é entre o médico, quer dizer, entre a mulher e o Estado. A ideia de que os políticos, que os fundadores, queriam que os políticos tomassem decisões sobre a saúde da mulher se é atrapalha ridícula. muito, A última velho. frase. Nenhum político deveria tomar esta decisão. Um médico deveria tomar essas decisões. Isso é como deveria funcionar. É isso que você vai fazer. E se eu for eleito, vou restaurar o Roe v. Wade. Então isso significa que ele pode tirar a vida do bebê no 9º mês e mesmo depois do nascimento, porque alguns estados, governados por democratas, fazem isso E aí depois Trump do já nascimento. foi pro extremo. Novamente, o ex-governador da Virgínia disse que podemos matar o bebê depois que ele nasce, a cara então de Trump, né, decidimos velho? o que fazer com ele. Então ele está disposto a arrancar o bebê do útero no 9º mês e matar o bebê. Ninguém quer que isso aconteça, democrata ou republicano. Ninguém quer que isso aconteça. Isso simplesmente não é verdade. O caso Roe v. Wade não prevê isso. Não é essa a circunstância. Só se a vida de uma mulher estiver Biden em tá perigo, certo ela vai agora. morrer. Essa é a única circunstância em que isso pode acontecer. Mas não somos a favor de aborto tardio. Ponto final. Ponto. Aborto tardio. Achamos que os democratas são os radicais, não os republicanos. Por 51 anos, essa foi a lei. 51 anos, a jurisprudência constitucional dizia que esse era o caminho certo. 51 anos. E foi retirado porque este cara colocou membros muito conservadores na Suprema Corte. Ele assume o crédito por tirar o Roe. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, de fato, se os republicanos do MAGA forem eleitos e os republicanos do MAGA controlarem o Congresso e aprovarem uma proibição universal do aborto, ponto final, seja 6 semanas ou 7, 8 ou 10 semanas, algo muito conservador. Ele vai assinar esse projeto de lei? Eu vou vetar. Ele vai assinar. Passemos agora à questão da imigração e da segurança das fronteiras. Presidente Biden, um número recorde de imigrantes atravessou ilegalmente a fronteira sul sob sua supervisão, mas já sobrecarregando tinha falado os de estados fronteiriços e sobrecarregando cidades como Nova York e Chicago e, em alguns casos, originando preocupações reais de segurança e proteção. Diante disso, por que os eleitores deveriam confiar em você para resolver esta crise? Porque trabalhamos muito para obter um acordo bipartidário que boa pergunta, não só mudou véio. tudo isso, garantiu que estamos numa situação Cirúrgico. onde não há circunstâncias em que eles possam cruzar a fronteira com o número de policiais fronteiriços que há agora. Aumentamos significativamente o número de oficiais de asilo, significativamente. Aliás, a patrulha da fronteira me apoia a minha posição. Além disso, encontramos-nos numa situação em que, quando ele era presidente, estava separando bebês das suas mães, colocando-os em gaiolas, certificando-se de que as famílias estavam separadas. Esse não é o caminho certo. O que fiz desde que mudei a lei, o que aconteceu, mudei isso de uma maneira que agora você está numa situação onde há 40% menos pessoas cruzando a fronteira ilegalmente. Isso é melhor do que quando ele deixou o cargo. E vou continuar a mover até obter a proibição total da iniciativa total relativa ao que podemos fazer com mais patrulha da fronteira e mais oficiais de asilo. Presidente Trump? Realmente não sei o que ele disse no fim daquela frase. Acho que nem ele sabe o que disse. Olha, a fronteira era a mais segura da Biden se história do atrapalha nosso muito, país. velho. A diretoria só tinha que deixá-la como estava. Eu Era não só entendi deixar nada como também no estava. final. Tudo que ele tinha que fazer era mantê-la. Ele decidiu abrir nossa fronteira, abrir nosso país para pessoas que vêm de prisões, de instituições mentais, de asilos insanos, terroristas. Temos o maior número de terroristas entrando no nosso país neste momento. Todos os terroristas do mundo inteiro, não apenas da América do Sul, de todo o mundo. Eles vêm do Oriente Médio, de todos os lugares do mundo. Eles estão entrando. E este cara simplesmente deixou isso aberto. E ele não precisava de legislação, porque eu não tive legislação. Eu disse para fechar a fronteira. Tivemos a fronteira mais segura da história nos últimos meses da minha presidência. Tivemos, segundo a patrulha fronteiriça, que é ótima, e que a propósito me apoiou para a presidência. Mas eu não vou dizer isso. Mas eles me apoiaram para a presidência. Brandon, fale com ele. Mas olha,
Tivemos a fronteira mais segura da história. Agora temos a pior fronteira da história. Nunca houve nada parecido. E as pessoas estão morrendo por toda parte, incluindo as pessoas que estão chegando. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden. O único terrorista que fez alguma coisa cruzando a fronteira é aquele que veio e matou 3 sob sua administração, matou uma pessoa da Al-Qaeda que veio em sua administração, matou 3 soldados americanos, matou 3 soldados americanos. Este é o único terrorista que está lá. Não estou dizendo que nenhum terrorista passou, mas a ideia de que estão esvaziando suas prisões, estamos recebendo essas pessoas, simplesmente não é verdade. Não há dados que comprovem o que ele disse. Mais uma vez, ele está exagerando, ele está mentindo. Presidente Trump, continuando no assunto da imigração, o senhor disse que vai efetuar a maior operação interna de deportação da história americana, segundo suas palavras. Isto significa que o senhor vai deportar todos os imigrantes indocumentados na América, incluindo aqueles que têm empregos, incluindo aqueles cujos cônjuges são cidadãos e incluindo aqueles que vivem aqui há décadas? E se sim, como o senhor vai fazer isso? Só um segundo. Ele disse que nós matamos 3 pessoas. As pessoas que nós matamos são al-Baghdadi e Salamani, os 2 maiores terroristas do mundo. Isso teve um impacto em tudo, não só na fronteira, em tudo. Ele é o único que matava pessoas com água ruim, incluindo centenas de milhares de pessoas morrendo e também matando nossos cidadãos quando eles entram. Estamos vivendo agora num ninho de ratos. Eles estão matando o nosso povo em Nova York, Califórnia e em todos os estados da União porque não temos fronteiras mais. Todo estado agora virou uma fronteira. E por causa das políticas ridículas dele, insanas e muito estúpidas, pessoas estão entrando e estão matando nossos cidadãos num nível que nunca vimos. Nós chamamos isso de crime migratório. Eu chamo de crime migratório do Biden. Eles estão matando nossos cidadãos num nível que nunca vimos crime antes. migratório do Biden. E vocês estão lendo como essas 3 meninas incríveis nos últimos dias, uma delas, acabei de falar com a mãe e ele acabou de fazer o funeral dessa menina de 12 anos. Isso é horrível. O que aconteceu? O que aconteceu com o nosso país? Nós somos literalmente um país incivilizado agora. Ele não quer que seja, ele só não sabe que abriu as fronteiras. Ninguém nunca viu nada igual. E nós temos que tirar muitas dessas pessoas rápido, porque elas vão destruir nosso país. Apenas olhe onde estão vivendo. Elas estão morando em hotéis luxuosos em Nova York e outros lugares. Nossos veteranos estão nas ruas. Eles estão morrendo porque ele não se importa com nossos veteranos. Ele não gosta nada de militares e não liga para nossos veteranos. Ninguém foi pior. Eu tive o maior índice de aprovação por cuidar dos veteranos na VA. Ele é o pior. Ele se livrou de tudo que eu aprovei. Todas as escolhas que consegui no Congresso. Eles abandonaram, nós tínhamos os maiores e agora caiu para menos da metade. Porque ele fez todas essas coisas boas que nós fizemos e eu acho que ele fez só porque eu aprovei, o que é uma loucura. Mas ele matou tantas pessoas na nossa fronteira, permitindo a entrada de todos. Dia triste na América. Cada coisa que ele disse é mentira. Todas elas. Por exemplo, os veteranos estão muito melhor desde que aprovei a Lei PACT. 1 milhão deles agora têm seguro, e suas famílias também. As famílias deles têm isso porque, seja pelo agente laranja ou pelos poços de queimadura, todos eles estão sendo cobertos agora. E ele se opôs, o grupo dele se opôs a isso. Também estamos em uma situação em que temos grande respeito pelos veteranos. Meu filho passou 1 ano no Iraque, depois foi para outro desses poços de queimadura, voltou com glioblastoma estágio 4. Estive recentemente na França para o dia D e falei sobre todos aqueles heróis que morreram. Fui ao cemitério da Segunda Guerra Mundial, ao cemitério da Primeira Guerra Mundial, que ele se recusou a visitar. Ele estava com seu general de 4 estrelas e me disse: "Não quero entrar lá porque eles são um bando de perdedores e otários." Meu filho não era um perdedor, não era um otário. Você é o otário. Presidente Trump. Em primeiro lugar, isso foi uma citação inventada, trouxas Parece e perdedores. Que Biden tá alterado Eles aqui, inventaram. Véio. Foi em uma revista medíocre que está naufragando, como tantas dessas revistas. Ele inventou isso, colocou em comerciais. Nós o notificamos. Tivemos 19 pessoas que disseram que eu não disse isso. E pense nisto. Quem diria que eu estou em um cemitério ou que estou falando dos nossos veteranos? Porque ninguém cuidou melhor deles. Estou muito feliz que isso tenha surgido. E ele trouxe isso à tona. Não há ninguém que tenha cuidado melhor dos nossos soldados do que eu. Pensar que eu diria trouxas e perdedores diante de generais e outros. Temos 19 pessoas que disseram que nunca foi dito por mim. Foi inventado por ele, assim como a Rússia. Rússia foi inventada, assim como os 51 agentes de inteligência são inventados, assim como a novidade com os 16 economistas estão falando. É a mesma coisa. 51 agentes de inteligência disseram que o laptop era desinformação da Rússia. Não era. Veio do filho dele, Hunter.
Não foi desinformação da Rússia. Ele inventou os trouxas e perdedores. Ele deveria me pedir desculpas agora mesmo. O general da guerra que estava ao seu lado era da sua equipe, que disse que você disse isso, ponto final. Essa é a ideia número 1. E número 2, a ideia da ideia que eu tenho que pedir desculpas a você por qualquer coisa ao longo da linha. Fizemos mais pelos veteranos do que qualquer presidente na história americana. História americana. E eles agora estão na sua família. A única obrigação sagrada que temos como país é cuidar de nossos veteranos quando eles voltam para casa e suas famílias e equipá-los quando eles vão para a guerra. É isso que estamos fazendo. É isso que o VA está fazendo agora. Eles estão fazendo mais pelos veteranos do que nunca antes em nossa história. Tudo bem, muito obrigado. Tema de política Biden se alterou. externa. Quero começar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Biden que está tá meio agora no alterado seu aqui, terceiro Zé. ano. O ex-presidente Trump, o presidente russo Vladimir Putin, diz que só vai acabar com esta guerra se a Rússia ficar com o território ucraniano. Já é reivindicado e a Ucrânia abandona a sua tentativa de se unir à OTAN. Os termos de Putin são aceitáveis para você? Primeiro de tudo, nossos veteranos e soldados não suportam esse cara. Eita, Eles não o suportam. voltou pros Eles veteranos. acham que ele é o pior comandante em chefe, se é assim que você Trump o chama. sabe que é já um tema tivemos. sensível pra Eles não o Biden. suportam. Isso Aí ele posto, fica vamos ali, ó, esclarecer isso. dedo na ferida. E eles gostam mais de mim do que de praticamente qualquer um deles. E isso é baseado em cada minúsculo pedaço pai. de informação. Quanto à Rússia e à Ucrânia, se tivéssemos um presidente de verdade, o presidente que soubesse, que fosse respeitado pelo Putin, ele nunca teria invadido a Ucrânia. Muitas pessoas estão mortas agora, muito mais do que se sabe. Sabe, eles falam sobre números. Você pode dobrar esses números, talvez triplicar. Ele não fez nada para impedir. Na verdade, eu acho que ele incentivou a Rússia a intervir. Vou contar o que aconteceu. Ele foi péssimo com o Afeganistão. Foi um momento tão horrível, o mais constrangedor na história do nosso país, que quando Putin viu isso, ele percebeu a incompetência que deveria. Ele Cara, deveria a ter saída demitido dos aqueles Estados Unidos do generais, Afeganistão como foi demitir feia. aquele que você mencionou. E agora ele não tem amor perdido, mas deveria ter demitido aqueles generais. Nenhum general foi demitido pelo acontecimento mais constrangedor da história do nosso país, o Afeganistão, onde deixamos bilhões de dólares em equipamentos para trás. Perdemos 13 belos soldados e 38 foram destruídos. E, a propósito, também deixamos pessoas para trás. Deixamos cidadãos americanos para trás. Quando Putin viu isso, disse, sabe de uma coisa? Acho que vamos entrar e talvez pegar o... Esse era o sonho dele. Conversei com ele sobre isso, sobre o sonho dele. A diferença é que ele nunca teria invadido a Ucrânia, assim como Israel nunca teria sido invadido pelo Hamas em 1 milhão de anos. Você sabe por quê? Porque o Irã estava quebrado comigo. Eu não deixaria ninguém fazer negócios com eles. Eles ficaram sem dinheiro, estavam quebrados. Não tinham dinheiro para o Hamas, não tinham dinheiro para nada, sem dinheiro para terrorismo. É por isso que você não teve nenhum terrorismo durante o meu governo. Esse lugar, o mundo inteiro está explodindo sob ele. Presidente Biden. Nunca ouvi tanta bobagem na minha vida. Olha, o fato é que estamos numa situação que, vamos pegar o último ponto primeiro, o Irã atacou tropas americanas, matou, causou danos cerebrais em várias delas e ele não fez nada a respeito, não quando era presidente. Aqui eles atacaram. Ele disse que eles estavam só com dor de cabeça. É só isso. Mas ele não fez nada quando o ataque ocorreu. Número 1. Tiramos mais de 100 mil americanos e outros do Afeganistão durante essa ponte aérea. Número 3. Encontramos uma situação em que, se você der uma olhada no que Trump fez na Ucrânia, esse cara disse a Trump, faça o que quiser e faça o que quiser. E foi exatamente isso que Trump fez com Putin. Encorajou, faça o que quiser. E ele entrou, e ouça o que ele disse quando entrou. Ele ia tomar Kiev em 5 dias. Lembra? Porque faz parte da antiga União Soviética. Era isso que ele queria restabelecer, Kiev. E ele, de fato, não fez isso. Ele não conseguiu. E eles perderam milhares e milhares de soldados. 500 mil soldados. Obrigado. Presidente Trump, eu só quero voltar para a minha pergunta inicial. Quais são os termos de Putin que são aceitáveis para você manter o terror? Não, eles não são aceitáveis. Mas olha, esta é uma guerra que nunca deveria ter começado. Se tivéssemos um líder nesta guerra, ele teria liderado todo mundo. Ele já deu 200 bilhões de dólares ou mais para a Ucrânia. Ele já deu 200 bilhões. Isso é muito dinheiro. Não acho que haja algo parecido. Toda vez que Zelensky vem para este país, ele vai embora com 60 bilhões de dólares. Ele é o maior vendedor de todos os tempos. E não estou criticando ele, não estou criticando nada. Só estou dizendo que o dinheiro que estamos gastando nesta guerra, e não deveríamos estar gastando, nunca deveria ter acontecido. Eu já terei essa guerra resolvida entre Putin e Zelensky, como presidente eleito, antes de assumir o cargo, em 20 de janeiro. Eu vou resolver essa guerra. Pessoas sendo mortas tão desnecessariamente, tão estupidamente, e eu vou resolver isso. E resolver rápido antes de assumir o cargo. Presidente Biden. O fato é que Putin é um criminoso de guerra.
Ele matou milhares e milhares de pessoas. E ele deixou uma coisa bem clara. Ele quer restabelecer o que era parte do Império Soviético, não só um pedaço. Ele quer toda a Ucrânia. É isso que ele quer. E aí você acha que ele vai parar por aí? Você acha que ele vai parar se dominar a Ucrânia? O que você acha que acontece com a Polônia? O que você pensa da Bielorrússia? O que você acha que acontece com esses países da OTAN? Então, se você quer uma guerra, você tem que descobrir o que ele vai fazer. Porque se ele realmente fizer o que diz e for embora... Aliás, todo esse dinheiro que a gente dá à Ucrânia de armas, a gente faz aqui nos Estados Unidos. A gente dá as armas para eles, não o dinheiro nesse momento. E aí os nossos aliados da OTAN produziram tanto financiamento para a Ucrânia quanto a gente. É por isso que a gente é forte. Obrigado. Passando para o Oriente Médio. Em outubro, o Hamas atacou Israel, matando mais de 1.000 pessoas e fazendo centenas de reféns. Entre os detidos e considerados ainda vivos estão 5 americanos. A resposta de Israel matou milhares de palestinos e criou uma crise humanitária em Gaza. Presidente Biden, o senhor apresentou uma proposta para resolver esse conflito. Mas até agora, o Hamas não libertou os reféns restantes. E Israel continua sua ofensiva militar em Gaza. Então, que pressão adicional você usará para fazer com que o Hamas e Israel acabem com a guerra? Você tem 2 minutos. Número 1. Todos, desde o Conselho de Segurança das Nações Unidas até o G7, os israelenses e o próprio Netanyahu endossaram o plano que apresentei, que tem 3 etapas. A primeira etapa é tratar os reféns para um cessar-fogo. A segunda fase é um cessar-fogo com condições adicionais. A terceira fase é não, o final da guerra. O único que quer que a guerra continue é o Hamas. Número 1. Eles são os únicos que se destacam. Ainda estamos empurrando forte para que eles aceitem. Enquanto isso, o que aconteceu? Em Israel, estamos descobrindo que a única coisa que neguei a Israel foram bombas de 2.000 libras. Elas não funcionam muito bem em áreas povoadas. Elas matam muitas pessoas inocentes. Estamos oferecendo a Israel todas as armas de que precisam e quando precisam. A propósito, fui eu quem organizou o mundo contra o Irã quando houve um ataque completo de mísseis balísticos intercontinentais contra Israel. Ninguém se machucou. Ninguém israelense foi morto acidentalmente. E parou. Nós salvamos Israel. Somos o maior produtor de apoio a Israel do mundo. E tem isso, são 2 coisas diferentes. O Hamas não pode continuar. Continuamos a enviar nossos especialistas e nossa equipe de inteligência sobre como eles podem acabar com o Hamas, como fizemos com Bin Laden. Você não precisa fazer isso. E, a propósito, eles foram muito enfraquecidos, o Hamas muito enfraquecidos, e deveriam estar. Eles deveriam ser eliminados. Mas é preciso ter cuidado com o uso de determinadas armas em centros populacionais. Só voltando para a Ucrânia rapidinho. Temos um oceano separando a gente. As nações europeias juntas gastaram 100 bilhões, ou talvez mais que isso, menos que nós. Por que ele não liga para eles e diz, vocês têm que botar a grana de vocês como eu fiz com a OTAN? Eu consegui que eles colocassem centenas de bilhões de dólares. O secretário-geral da OTAN disse que o Trump fez o trabalho mais incrível que ele já viu. Eles não teriam nada, eles estavam indo à falência. A gente estava gastando quase 100% do dinheiro que era pago pela gente. Ele não fez isso. Ele está recebendo tudo. Você tem que pedir para essas pessoas botarem o dinheiro. A gente gastou mais de 100 bilhões de dólares e isso tem um impacto maior neles por causa da localização. Porque a gente tem um oceano no meio. Você tem que perguntar para eles até Israel e o Hamas. Israel é quem quer ir. Ele disse que o único que quer continuar é o Hamas. Na verdade, Israel é quem quer. E você deveria deixar ele ir e deixar ele terminar o serviço. Ele não quer fazer isso. Ele se tornou meio que um palestino, mas eles não gostam dele porque ele é um palestino muito ruim. Ele é fraco. Presidente Biden, o senhor tem 1 minuto. Nunca ouvi tanta bobagem. Este é um cara que quer sair da OTAN. Você vai ficar na OTAN. Biden já falou isso uns 3 vezes. Ele vai sair da OTAN. A ideia é que também temos força em nossas alianças. Pode ser um grande oceano, mas sempre conseguimos evitar uma guerra na Europa, uma grande guerra na Europa. O que acontece se Putin continuar a entrar na OTAN? Temos um acordo sob o artigo 5. Ataque a um é ataque a todos. Você quer começar uma guerra nuclear? Ele continua falando em seguir em frente. Deixe Putin entrar e controlar a Ucrânia e depois seguir para a Polônia e outros lugares. O que acontece então? Ele não tem ideia do que está falando. E a propósito, conseguiu o apoio de outras 50 nações ao redor do mundo, Ucrânia, incluindo Japão e Coreia do Sul, porque entendem que este tipo de deslocamento é uma séria ameaça para a paz mundial. Nenhuma grande guerra na Europa foi capaz de ser contida somente à Europa. Presidente Trump, só para acompanhar, o senhor apoiaria a criação de um Estado palestino independente para alcançar paz na região? Teria que dar uma olhada, mas antes de fazermos isso, nosso problema é que gastamos todo o dinheiro. Então eles nos arrebentam no comércio.
Fiz ótimos acordos comerciais com as nações europeias, porque se você somá-las, elas têm mais ou menos o mesmo tamanho economicamente. A economia delas é do mesmo tamanho que os Estados Unidos. E não eram carros. Não, eles não querem nada do que temos. Mas a gente tem que levar os carros deles, a comida, toda a agricultura. Eu mudei isso. Mas a grande coisa que eu mudei é que eles não querem pagar. E eles só conseguem fazer isso com a OTAN porque eu consegui que eles colocassem centenas de bilhões de dólares. Eu disse, e ele está certo sobre isso. Eu disse, não vou apoiar a OTAN se vocês não pagarem. Eles me perguntaram isso. Você nos protegeria contra a Rússia em uma reunião muito secreta dos 28 estados da época? E eu disse, não, se você não pagar, eu não vou fazer isso. E você sabe o que aconteceu. Começou a entrar bilhões e bilhões de dólares no dia seguinte e nos meses seguintes. Mas agora estamos na mesma posição. Estamos pagando as contas de todo mundo. Vamos à questão da democracia. Ex-presidente Trump, quero lhe perguntar sobre 6 de janeiro de 2021. Depois que você reuniu seus apoiadores naquele dia, alguns deles invadiram o Capitólio para interromper a contagem de votos eleitorais constitucionalmente obrigatória. Como presidente, você jurou preservar, proteger e defender a Constituição. O que você diz aos eleitores que acreditam que você violou esse juramento por meio de suas ações e inação em 6 de janeiro e estão preocupados que você fará isso novamente? Bem, acho que a maioria não acredita nisso. Encurralou. E deixa eu te contar sobre o dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro a gente tinha uma fronteira ótima. Ninguém atravessando, pouquíssimas pessoas. No dia 6 de janeiro éramos independentes de energia. No dia 6 de janeiro tínhamos os impostos mais baixos que já teve. Tínhamos as regulamentações mais baixas que já teve. No dia 6 de janeiro éramos respeitados em todo o mundo. Em todo o mundo éramos respeitados. E aí ele entra e a gente está agora abandonado. A gente está que nem um bando de trouxas. Que o que aconteceu com a reputação dos Estados Unidos, com a liderança desse homem, é terrível. Incluindo a utilização da lei como arma. E tenho certeza que em algum momento você vai falar sobre isso. Onde ele vai atrás do adversário político porque não consegue vencê-lo de forma honesta. Faltam 80 segundos. Minha pergunta foi: o que você diria aos eleitores que acreditam que você violou seu juramento constitucional por meio de suas ações em um ato em 6 de janeiro de 2021 e temem que você o faça novamente? Bem, eu não disse isso a ninguém. Eu disse pacificamente e patrioticamente. E Nancy Pelosi, se você acabou de assistir ao noticiário de 2 dias atrás, em fita para sua filha, que é documentarista, dizem que, mas ela está dizendo, não, é minha responsabilidade. Eu fui responsável por isso porque ofereci a ela 10 mil soldados ou guarda nacional. E ela recusou. E o prefeito por escrito, aliás, o prefeito por escrito recusou. O prefeito de DC recusaram. Ofereci 10 mil porque vi que eu não tinha praticamente nada a fazer. Pediram-me para ir fazer um discurso. Eu podia ver o que estava acontecendo. Todo mundo dizia que ia estar lá no dia 6 de janeiro. E eles vão estar lá. E eu disse, sabe de uma coisa? Tem muita gente chegando. Dava para sentir isso também. E dava para sentir. E eu disse que eles deveriam ter alguma guarda nacional, ou o que quer que seja. E eu ofereci a ela. E ela agora admite que recusou. E foi no mesmo dia em que ela estava. Eu não sei. Ele não pode estar muito feliz com a filha dele porque isso a transformou em mentirosa. Ela disse, eu assumo total responsabilidade pelo dia 6 de janeiro. Presidente Biden. Olha, ele incentivou essas pessoas a irem ao Capitólio. Primeiro, eu estive sentado na sala de jantar do Salão Oval. Ele ficou ali assistindo por 3 horas, suplicando, sendo suplicado pelo seu vice-presidente e também por vários dos seus colegas republicanos para fazer algo, para pedir uma parada para encerrar. Em vez disso, ele falaram sobre essas pessoas serem patriotas e grandes contribuintes da América. Na verdade, ele diz que agora vai perdoá-las pelo que fizeram. Elas foram condenadas. Ele diz que quer reduzir as penas delas e dizer que não. Ele foi a todos os tribunais do país. Não sei quantos casos, dezenas de casos, incluindo a Suprema Corte. E eles disseram, não, esse cara é responsável pelo que está sendo. Foi feito. Ele não fez nada de útil e essas pessoas deveriam estar na cadeia e elas deveriam ser as responsabilizadas. E ele quer libertar todas elas. E agora ele diz que se perder de novo sendo o chorão que ele é, pode ser um banho de sangue. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump. O que eles fizeram com pessoas tão inocentes deveria ter vergonha de si mesmo. O que você fez, como destruiu tantas vidas. Quando vandalizaram Portland, quando vandalizaram várias cidades, você foi a Minneapolis, o que eles fizeram lá, incendiaram a cidade toda. Se eu não tivesse chamado a Guarda Nacional, a cidade teria sido destruída. Quando você olha para todos eles, tomaram grandes pedaços de Seattle. Eu estava pronto para chamar a Guarda Nacional. Eles ouviram, viram eles se aproximando e foram embora imediatamente. O que ele disse sobre todo esse assunto é tão errado
patrioticamente pacífico. Uma outra coisa, o comitê não selecionado, que basicamente são 2 republicanos horríveis que agora estão fora do governo, e os democratas, todos democratas, destruíram e excluíram todas as informações que encontraram, porque descobriram que estávamos certos, e apagaram e destruíram todas as informações. Eles deveriam ir para a cadeia por isso, se um republicano fizesse isso. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, quero lhe dar 1 minuto. A única pessoa neste palco que é um criminoso condenado é o homem que estou vendo agora. E o fato é que ele não está. Ixi. O que ele está dizendo para vocês é simplesmente mentira. Biden O tá fato nervoso, é que não houve nenhuma iniciativa da parte dele para impedir o que estava acontecendo no Capitólio. E todas aquelas pessoas, cada uma daquelas que foram condenadas, entregaram mesas, entregaram estátuas. A ideia de que essas pessoas são patriotas? Dá um tempo. Quando eu perguntei para ele sobre os 2 primeiros debates que a gente teve, os debates que tivemos na primeira vez, eu disse: "Você vai denunciar os Proud Boys?" Ele disse: "Não. Eu vou dizer para eles ficarem alertas. A ideia que ele está se recusando. Você vai denunciar esses caras? Você vai denunciar as pessoas de quem estamos falando agora? Vai denunciar as pessoas que atacaram o Capitólio? O que você vai fazer?" Vou lhe dar 1 minuto, presidente Trump, para uma pergunta complementar que tenho. Depois que um júri o condenou por 34 crimes no mês passado, o senhor disse que, se reeleito, teria todo o direito de ir atrás, entre aspas, seus adversários políticos. O senhor acabou de falar sobre membros do Comitê Seleto no dia 6 de janeiro indo para a cadeia. Seu principal adversário político está no palco com o senhor esta noite. Pode esclarecer exatamente o que significa para o senhor sentir que tem todo o direito de ir atrás de seus adversários políticos? Bem, eu disse que minha retribuição será o sucesso. Vamos fazer este país ter sucesso novamente, porque agora é uma nação falida. Minha retribuição será o sucesso. Mas quando ele fala de um criminoso condenado, seu filho é um criminoso condenado em um nível muito alto. Seu filho é condenado. Provavelmente será condenado inúmeras outras vezes. Deveria ter sido condenado antes, mas seu Departamento de Justiça deixou o prazo de prescrição expirar nas coisas mais importantes. Mas ele pode ser um criminoso condenado assim que sair do cargo. Joe pode ser um criminoso condenado por todas as coisas que fez. Ele fez coisas horríveis, todas as mortes na fronteira, dizendo ao povo ucraniano que vamos querer $1 bilhão ou você muda o promotor. Caso contrário, você não recebe $1 bilhão. Se eu tivesse dito isso, seria quid pro quo, que não faríamos nada. Não vamos dar a você $1 bilhão a menos que você mude seu promotor por causa do filho. Este homem é um criminoso. Este homem, você tem sorte. Você tem sorte. Não fiz nada de errado. Teríamos um sistema manipulado e nojento. Não fiz nada de errado. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, você disse. Estou vindo direto para você, senhor. Você, bem, quer responder? Vá em frente. Eu lhe darei 1 único minuto para responder. A ideia de que fiz algo errado em relação ao que você diz é ultrajante. É simplesmente mentira, primeiro. Segundo, a ideia de que você tem o direito de buscar vingança contra qualquer americano só porque é presidente é errada. É simplesmente errado. Nenhum presidente falou assim antes. Nenhum presidente na nossa história falou assim antes. Terceiro, os crimes pelos quais você ainda é acusado. E pense em todas as multas que você tem. Quantos bilhões de reais você deve em multas por assediar uma mulher em público, por fazer várias coisas, por fazer sexo com uma estrela pornô na noite em que sua esposa estava grávida? Quer dizer, do que você está falando? Você tem a moral. Mano, é só atacando um ao outro, velho. Eu não fiz sexo com uma atriz Ataca pornô. o pessoal mesmo. Número 2. Isso foi um caso que foi iniciado e movido. Eles transferiram um funcionário de alto escalão do Departamento de Justiça para o escritório do promotor de Manhattan para iniciar esse caso. Esse caso vai ser apelado. Tivemos um juiz muito terrível, um juiz horrível, democrata. Todos os promotores eram democratas de alto escalão, nomeados. Tanto no processo civil quanto no criminal, ele basicamente foi atrás do seu adversário político porque pensou que isso fosse prejudicar a mim. Mas quando o público soube sobre esses casos, porque eles entendem isso melhor do que ele não tem ideia do que são esses casos. Mas o que eles descobriram sobre esses casos, sabe o que fizeram? Meus números de pesquisa subiram muito. Você sabe disso porque você está noticiando e nós recebemos mais dinheiro nas últimas 2 semanas do que em qualquer outra campanha na história. Eu não acho que nenhuma campanha tenha recebido centenas de milhões de dólares assim, porque o público sabe que é uma farsa e que é um cara que está atrás do seu adversário político porque ele não consegue vencer de forma justa e honesta. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, você disse, cito, Donald Trump e seus republicanos MAGA estão determinados a destruir a democracia americana. Você acredita que as dezenas de milhões de americanos que provavelmente votarão no presidente Trump estarão votando contra a democracia americana? Quanto mais eles souberem sobre também. O que ele fez, sim. Quanto mais eles souberem sobre o que ele fez. E há muito mais por vir. Ele tem muitos processos pela frente. Ele tem uma porção de questões que tem que encarar. Não sei o que os júris vão fazer, mas eu sei que ele tem um problema sério.
E aí, o fato de você achar que está ouvindo algum presidente dizer que eu vou buscar vingança? Você já ouviu algum presidente dizer que eu achei que ele trouxe Biden boas soube se ideias? sair. O que me levou a me envolver na corrida em primeiro lugar. Depois que meu filho faleceu, eu decidi no Iraque. Por causa do Iraque, eu disse que não ia correr novamente até ver o que acontecia em Charlottesville, Virgínia. Pessoas saindo da floresta carregando suásticas em tochas e cantando a mesma bilis antissemita que cantaram na Alemanha. E olha o que aconteceu. Uma jovem foi morta. Eu falei com a mãe dela e ela perguntaram: o que você acha dessas pessoas? As pessoas aqueles que foram mortos, aqueles que tentaram impedi-los. E aqueles que ele disse: eu acho que eles são boas pessoas de ambos os lados. Que presidente americano diria: nazistas saindo dos campos, carregando tochas, cantando a mesma bilis antissemita, carregando suásticas, eram boas pessoas? Esse é um cara que disse que Hitler fez coisas boas. Eu gostaria de saber quais são as coisas boas que Hitler fez. Foi isso que ele disse. Esse cara não tem noção de democracia americana. Presidente Trump? Jake, vocês dois sabem disso, senhor. Foi totalmente aniquilado. Porque quando se vê a sentença dizia isenção 100% sobre isso, senhor. Ele simplesmente continua com isso. Ele diz que concorreu por causa de Charlottesville. Ele não concorreu por causa de Charlottesville. Concorreu porque era a sua última chance. Ele não está preparado para ser presidente. Você sabe, eu sei. É ridículo. Temos um debate. Estamos tentando justificar sua presidência. Sua presidência é, sem dúvida, a pior presidência da história do nosso país. Não deveríamos estar tendo um debate sobre isso. Não há o que debater. Ele inventou a história de Charlottesville. E vocês verão que ela foi desmentida em todos os lugares. Todas as âncoras desmentiram. E outro dia saiu onde foi totalmente desmentida. É uma história sem sentido. Ele sabe disso. E ele não concorreu por causa de Charlottesville. Ele usou isso como desculpa para concorrer. Presidente Biden. E desmascarar o que aconteceu. Basta ouvir o que foi dito na época. E a ideia de que, de alguma forma, só por isso que eu concorri. Eu concorri porque estava preocupado que um cara como esse cara pudesse ser eleito se ele achasse que eram pessoas boas, saindo daquela mata toda carregando aquelas tochas. E ele não merecia ser presidente. Não merecia ser presidente de jeito nenhum. E a ideia de que ele está falando sobre tudo isso ser fabricado. Nós vimos isso com nossos próprios olhos. Nós vimos isso acontecer no dia 6 de janeiro. Nós vimos as pessoas quebrando janelas. Nós vimos pessoas ocupando o próprio vice-presidente. Veja, há uma razão pela qual 40 dos seus 44 oficiais do alto gabinete se recusaram a apoiá-lo desta vez. Seu vice-presidente o apoiou desta vez. Então, por quê? Porque eles o conhecem. Bem, eles servem com ele. Por que não o apoiam? Obrigado, presidente Biden. Vamos trazer mais do debate presidencial da CNN para vocês em breve. Opa, comercial. Bom, a gente não vai ver comercial aqui, tá? Só pra deixar claro. Não vamos ver o comercial, a gente vai pular direto pra próxima parte. Porém, cara, esse vídeo deu um trabalho do caramba pra fazer. Eu não dormi, na verdade. O debate começou 10 horas ontem à noite. E aí terminou por volta das 11h30. Então eu já tava gravando a tela ali. Assim que terminou, eu já fui pro Premiere, já fui cortar os takes, já fui dublar pra vocês, pra deixar essa dublagem de qualidade sincronizada. Então, fala sério, o like é de boa dar, né não? O like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, é de boa também se inscrever no canal. Pô, aproveitar esse trampo aqui maravilhoso. E se vocês gostarem, eu posso trazer mais trabalhos como esse. Então, vale a pena. Um likezão, compartilhar esse vídeo com alguém. Vale ou não vale? Fala sério. Então a gente já vai pular aqui pra próxima parte. Bem-vindo de volta ao debate presidencial da CNN ao vivo da Geórgia. Vamos falar sobre os desafios persistentes que ambos enfrentaram em seus primeiros mandatos e certamente enfrentariam novamente em um segundo mandato. Presidente Biden, enquanto o desemprego negro caiu para um nível recorde sob sua presidência, as famílias negras ainda ganham muito menos do que as famílias brancas. As mães negras ainda têm 3 vezes mais chances de morrer por gravidez. E os americanos negros são presos em 5 vezes a taxa de americanos brancos. O que você diz aos eleitores negros que estão decepcionados por não terem feito mais progressos? O conhecimento que você fez, muito progresso, número 1. O fato é que há mais pequenos negócios negros que foram iniciados do que em qualquer outro momento da história. Número 2. O salário dos negros e negras é o nível mais baixo em muito tempo. Número 3. Nós os encontramos na tentativa de fornecer moradia para os negros americanos e lidar com a segregação que existe entre essas empresas, essas operações corporativas que conspiram para manter as pessoas fora de suas casas. E, além disso, descobrimos que o impacto na escolha que as famílias negras têm de fazer em relação ao cuidado dos filhos
É incrivelmente difícil. Quando fizemos a primeira grande legislação no passado, consegui reduzir os custos com creches negras. Eu os cortei ao meio. Temos que nos certificar de que arcamos com os custos de creche. Temos que garantir, porque quando você fornece essas proteções de creche, você aumenta o crescimento econômico, porque mais pessoas podem estar no mercado de trabalho. Portanto, há mais a ser feito, consideravelmente mais a ser feito, mas fizemos muito até agora e não estou deixando para trás e eles sabem disso. Faltam 49 segundos. O que você diz aos eleitores negros que estão decepcionados com o progresso até agora? Eu digo que não os culpo por estarem desapontados. Biden deu enrolada. A inflação ainda os prejudica muito. Por exemplo, eu previ a ideia de que qualquer família preta, compradora de casa pela primeira vez, deveria receber um crédito fiscal de $10.000 para poder comprar sua primeira casa, para que eles possam começar. Eu me certifiquei de que estamos em uma situação onde todas aquelas famílias pretas e aqueles indivíduos pretos que forneceram tinham que fazer empréstimos estudantis que estavam bombando, que se eles estivessem envolvidos em enfermagem, médico e qualquer coisa que tivesse a ver com voluntariado, se eles pagassem suas contas por 10 anos, sua dívida estudantil, todo o resto é perdoado após 10 anos. Milhões se beneficiaram disso e vamos fazer muito mais pelas famílias pretas. Obrigado. Presidente Trump. E ele causou a inflação. Ele está culpando a inflação. E ele está certo, tem sido muito ruim. Ele causou a inflação e está matando famílias negras e hispânicas e quase todo mundo. Está matando pessoas. Eles não conseguem mais comprar mantimentos. Eles não conseguem. Você olha para o custo da comida, onde ele dobrou, triplicou e quadruplicou. Eles não conseguem viver. Eles não estão mais vivendo. Ele causou essa inflação. Dê-lhe um país sem inflação, essencialmente sem inflação. Foi perfeito. Foi tão bom. Tudo o que ele tinha que fazer era deixá-lo em paz. Ele o destruiu com seu golpe do Green News e todos os outros. Todo esse dinheiro que está sendo jogado pela janela. Ele causou inflação. Por mais que você esteja sentado aí, o fato é que seu grande golpe contra o povo negro são os milhões de pessoas que ele permitiu entrar pela fronteira. Eles estão pegando empregos de negros agora. E pode ser 18, pode ser 19 e até 20 milhões de pessoas. Eles estão pegando empregos de negros e estão pegando empregos de hispânicos e você ainda não viu, mas você vai ver algo que vai ser o pior da nossa história. Obrigado. Presidente Biden. Deu uma cortada. Não havia inflação quando me tornei presidente. Sabe por quê? A economia estava de costas. 15% de desemprego. Ele destruiu a economia. Absolutamente destruiu a economia. Por isso não tinha inflação na época. Não tinha emprego. Nós demos milhões de empregos para pessoas que moravam em comunidades carentes, incluindo comunidades de minorias. Garantimos que eles tivessem plano de saúde. Nós cobrimos com o aumento do ACA. Eu me certifiquei que saísse $8.000 por pessoa na família para usar com saúde. Mas esse cara quer acabar com isso. Tentou 50 vezes. Ele quer acabar com o ACA de novo e eles vão tentar de novo se ganharem. A gente está numa situação que a ideia de que não está fazendo nada, eu coloco mais. Nós colocamos mais polícia na rua que qualquer governo. Ele quer cortar os polícias. Nós estamos dando igualdade e garantindo que as pessoas tenham chance de vencer. Tem muita coisa acontecendo. Mas na inflação, ele causou por causa do jeitão péssimo como lidou com a pandemia. Obrigado. Jeitão Outro desafio péssimo. persistente é a crise climática. 2023 foi o ano mais quente da história registrada. Agora vem clima. E as comunidades em todo o país estão enfrentando os efeitos devastadores do calor extremo, intensificação dos incêndios florestais, furacões mais fortes e aumento do nível do mar. Ex-presidente Trump, você prometeu acabar com as iniciativas climáticas do seu oponente. Mas você tomará alguma ação como presidente para desacelerar a crise climática? Deixe-me voltar ao que ele disse sobre a polícia, o quão perto a polícia está dele. Quase todos os grupos policiais do país, de todos os estados, estão apoiando Donald J. Trump. Quase todos os grupos policiais. E o que ele fez com a população negra é horrível, incluindo o fato de que por 10 anos ele os chamou de superpredadores. Não podemos, nos anos 1990, não podemos esquecer disso. Superpredadores era o nome dele. E ele os chamou por 10 e eles se ofenderam muito com isso. E agora vem isso acontecendo. Mas quando eles veem o que eu fiz para a reforma da justiça criminal e para as faculdades e universidades historicamente negras, onde eu os financiei e consegui todos eles financiados, e as zonas de oportunidade com Tim, como você sabe, Tim Scott foi incrível, ele fez um ótimo trabalho, grande senador da Carolina do Sul. Ele me procurou com a ideia e foi uma ótima ideia. É um dos atos de desenvolvimento econômico mais bem-sucedidos de todos os tempos no país. Zonas de oportunidade e o maior beneficiário são os negros. E é por isso que temos os melhores números com eles em talvez nunca. Estão dizendo sempre,
Li hoje de manhã, onde sempre os melhores números, ele perdeu grande parte da população negra porque fez um trabalho horrível para as pessoas negras. Ele também fez um trabalho horrível para os hispânicos. Mas quando você vê esses milhões de pessoas entrando no nosso país e eles vão pegar os empregos e já começou e você ainda não viu nada, é um desastre. Faltam 38 segundos, presidente Trump. O senhor vai tomar alguma medida como presidente para desacelerar a crise climática? Aí ela puxa de volta. Então eu quero água absolutamente imaculada e quero ar absolutamente limpo. E nós tivemos. Todos Tínhamos queremos, H2O. né, querido? Tínhamos os melhores números de todos os tempos. E conseguimos. Estávamos usando todas as formas de energia, todas as formas, tudo. E ainda assim, durante os meus 4 anos, tive os melhores números ambientais de todos os tempos. E minha principal equipe ambiental me deu essa estatística pouco antes de eu subir no palco, na verdade. Não sei onde diabos ele esteve. A ideia de que Andy, disse ele, é verdadeira. Aprovei a legislação sobre mudanças climáticas mais extensa e extensa da história. Na história. Nós nos encontramos. E a propósito, faculdades Biden negras. Ele dá uma engasgada, Eu cheguei velho. a 15 bilhões de dólares para HBCUs, universidades e faculdades negras históricas, porque elas não as têm. Eles não têm o tipo de contribuinte que eles têm para construir esses laboratórios e afins. Qualquer estudante negro é capaz na faculdade de fazer qualquer coisa que um aluno possa fazer. Eles só têm dinheiro, mas agora poderão conseguir esses empregos em alta tecnologia. Estamos em uma situação em que a ideia de que ele está dizendo ter feito algo que tinha a água mais limpa, ele não tinha feito uma coisa maldita com o meio ambiente. Ele se retirou do Acordo de Paz de Paris, Acordo do Clima. Eu imediatamente me juntei a ele, porque se chegarmos a 1,5 graus Celsius Esse Acordo de em qualquer Paris é ponto, polêmico. não há caminho de volta. A única ameaça existencial para a humanidade é a mudança climática. E ele não fez nada a respeito. Ele quer desfazer tudo o que eu fiz. O Acordo de Paris ia nos custar $1 trilhão e a China nada, a Rússia Aí, ó. nada e a Índia nada. Foi uma roubada dos Estados Unidos. E eu encerrei porque não queria desperdiçar esse dinheiro porque eles nos tratam muito mal. Nós éramos os únicos que estavam gastando dinheiro. Ninguém mais estava pagando. E foi um desastre. Mas tudo o que ele falou agora eu vou dar um exemplo. Eu o escutei dizer antes sobre a insulina. Eu sou o único que baixou a insulina para os idosos. Eu cuidei dos idosos. O que ele está fazendo é destruir todos os nossos programas de saúde porque os imigrantes que chegam querem tudo. E olha que eu tenho o maior coração no palco. Eu garanto isso. E eu quero cuidar das pessoas. Mas Maior estamos coração destruindo do o nosso palco. país. Eles estão assumindo nossas escolas, nossos hospitais e vão assumir a Previdência Social. Ele está destruindo a Previdência Social, o Medicare e o Medicaid. Medicaid, A Medicaid. ideia é são que a gente, de sistemas fato, saúde foi o lá, único né? de importância que não era membro do Acordo de Paris. Como a gente vai fazer alguma coisa e a gente não consegue, os Estados Unidos não consegue controlar essa poluição? Um dos maiores poluidores do mundo, em primeiro lugar. A gente está fazendo progresso significativo. Até 2035, a gente vai ter reduzido a poluição pela metade. A gente tem feito progressos significativos e continuamos progredindo. A gente montou uma força climática para milhares de jovens que vão aprender a lidar com a questão do clima como o Corpo da Paz. E a gente está se movendo em direções que vão mudar significativamente os elementos que causam poluição. Mas a ideia de que ele afirma que tem o maior coração aqui em cima e que está preocupado com a poluição e com o clima, eu não vi nenhum indício disso. E a propósito, com relação a medicamentos prescritos, uma empresa concordou que reduziria o preço para $35, que era o que eu pedia, uma voluntariamente. Eu tomei cuidado para que todas as empresas do mundo, todas as empresas farmacêuticas não possam ter. E a propósito... Obrigado. Então, todos os dias, milhões de americanos lutam só para sobreviver. Para muitos americanos mais velhos, a Previdência Social fornece uma tábua de salvação fundamental. Presidente Biden, se nada for feito com a Previdência Social, os idosos verão seus benefícios cortados em pouco mais de 10 anos. Você vai citar esta noite algum passo específico que você está disposto a dar para manter a Previdência Social resolvente? Sim, fazer com que os muito ricos comecem a pagar a sua parte justa. Atualmente, todos que ganham menos de $170 mil pagam 6% de sua renda de seu salário Outro assunto polêmico. toda vez que recebem um Taxar salário, super ricos. desde o primeiro que recebem aos 18 anos. A ideia de que eles vão, não estou propondo que todos, eles pagam, milionários paguem 1%. Então ninguém depois não aumentaria o custo da Previdência Social para ninguém abaixo de $400 mil. Depois disso, começa a fazer com que os ricos comecem a pagar a sua parte justa, aumentando de 1% para poder garantir o programa para toda a vida. Então, você ainda tem 82 segundos restantes. Há outras medidas que você acha que seriam capazes de ajudar a manter a Previdência Social solvente ou só essa basta? Bem, não, apenas isso já vai manter a Previdência Social solvente. Mas a maior coisa que vou fazer se vencermos esse homem, porque ele quer se livrar da Previdência Social.
Ele acha que há muito que cortar na Previdência Social. Ele quis cortar a Previdência Social e o Medicare nas duas vezes. E acho isso que quando se você olhar para o programa apresentado quando não pelo tem o grupo que falar, aí da começa a Câmara, atacar o que ele outro. apoia é de fato o desejo de cortá-lo também. A ideia de que não precisamos proteger nossos idosos é ridícula. Colocamos e era para Biden o falar povo um americano plano, tem uma né? cobertura de saúde Mas ele tá maior hoje atacando do que o Trump. nunca. E sobre o ACA, como eu disse, você está em uma situação em que 400 mil pessoas, para mim, 40 milhões de pessoas não teriam seguro porque têm uma condição pré-existente. O que só lhes permite ter esse seguro é o fato de eles fazerem parte do ACA. E a propósito, a outra coisa é que estamos em uma situação em que falo sobre educação para as comunidades negras. Aumentei o valor do dinheiro para bolsas Pell em mais $8 mil. Qualquer pessoa que ganhe menos de $70 mil por ano conseguirá $15 mil para as mensalidades. Ele simplesmente não sabe do que está falando. Presidente Biden. Presidente Trump. Então, lidei com políticos a vida toda. Estou deste lado da equação há 8 anos. Nunca vi ninguém mentir como esse cara. Ele mente. Nunca vi alguém capaz de olhar na sua cara e mentir tão descaradamente sobre tantas outras coisas também. E nós mencionamos o laptop, mencionamos Rússia, Ucrânia. Tudo o que ele faz é mentira. É desinformação e desinformação. Desinformação. A história dos perdedores e idiotas que ele inventou. É uma mentira completa sobre os militares. É uma desgraça, mas a Previdência Social ele está destruindo porque milhões de pessoas estão entrando no nosso país e estão colocando na Previdência Social. Trump, ele bate na imigração, né, velho? É um ponto que ele toda hora puxa. Estão sendo colocados nos nossos hospitais, estão tomando o lugar dos nossos cidadãos. O que eles estão fazendo com o VA para os nossos veteranos é inacreditável. Nossos veteranos estão vivendo na rua e essas pessoas estão vivendo em hotéis de luxo. Ele não sabe o que está fazendo e está realmente voltando. Nunca vi tanta raiva no nosso país antes. Presidente Biden. A ideia de que os veteranos não estão sendo cuidados, eu disse antes. Aliás, quando eu disse porque Biden também volta disse, próximo. Ele reconheceu depois que demitiu aquele general. Esse general foi demitido porque ele reconheceu que foi isso que ele disse. Ele estava do lado de Trump quando ele disse isso. Número 1. Número 2. A ideia de que vamos estar numa situação em que todos esses milhões e milhões, do jeito que ele fala, estrangeiros ilegais, estão entrando no país e tirando nossos empregos. Há uma razão pela qual temos a economia que mais cresce no mundo. A razão pela qual tivemos a economia mais bem-sucedida do mundo. Estamos indo melhor do que qualquer outra nação do mundo. E a propósito, aqueles 15 ganhadores do Nobel que ele falou sobre serem falsos, esses 15 ganhadores do Nobel, economistas, todos eles disseram que, se Trump for reeleito, é provável que tenhamos uma recessão e a inflação suba cada vez mais. E, a propósito, pior presidente da história, 159 estudiosos presidenciais o elegeram o pior presidente da história dos Estados Unidos. Presidente Biden, muito obrigado. Vamos nos voltar para o custo de creches que muitas famílias americanas lutam para pagar. Presidente Trump, tanto você quanto o presidente Biden tentaram resolver essa questão, mas o custo médio das creches neste país subiu para mais de $11 mil por ano por salgado criança. Creche lá, para muitas famílias, o custo da sofre. creche de 2 filhos é maior do que o aluguel. No seu segundo mandato, o que você faria para tornar a creche mais acessível? Só para voltar, o general foi demitido porque ele não prestava. De novo. E se ele disse isso, foi por isso que ele inventou. Mas nós temos 19 pessoas que disseram que eu não falei isso e elas são muito respeitadas, muito mais do que ele. Outra coisa é, ele não demite pessoas. Ele nunca demitiu ninguém. Nunca ouvi demitir ninguém. Eu demiti bastante. Demiti o Comey, porque ele não prestava. Demiti um monte de gente importante do FBI, limpei a sujeira. Eles não prestavam. Não é fácil demitir pessoas. Você paga um preço por isso, mas eles não prestavam. Eu herdei essas pessoas. Eu não coloquei ele lá, aquela entrada me chama lá. Ele não prestava. Eu o demiti. Esse cara não demitiu ninguém. Ele nunca demite. Ele deveria ter demitido todos os militares que se envolveram com aquele afegão, aquele show de horror no Afeganistão, o momento mais constrangedor da história do nosso país. Ele não demitiu. Foi feio, né? Você demitiu alguém? Você demitiu alguém na fronteira que nos fez ter a pior fronteira da história do mundo? Alguém foi demitido por permitir 18 milhões de pessoas, muitas de prisões, muitas de instituições psiquiátricas. Você demitiu alguém que permitiu que nosso país fosse destruído? Joe, nosso país está sendo destruído enquanto nós estamos aqui e perdemos muito tempo neste debate. Isso não deveria ser um debate. Ele é o pior presidente. Ele só falou de mim porque eu falei. Mas olha, ele Trump é o pior escorregou do negócio da creche. nosso país. Já nem lembro mais. Ele destruiu o nosso país. Agora, de repente, ele está tentando ficar um pouco duro na fronteira.
Ele saiu com um nada de acordo. E reduziu um pouquinho assim. É insignificante. Ele quer fronteiras abertas. Ele quer que nosso país seja destruído ou quer pegar essas pessoas como eleitores. E eu não acho que podemos deixar isso acontecer. Se ele ganhar essa eleição, nosso país não tem chance. Nem chance de sair dessa rotina. Provavelmente não teremos um país para mais nada. Isso é muito ruim. Ele é o pior da história de longe. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden. Somos o país mais admirado do mundo. Somos os Estados Unidos da América. Nada está além da nossa capacidade. Temos as melhores forças armadas da história do mundo. As melhores da história do mundo. Ninguém acha que somos fracos. Ninguém quer mexer conosco. Ninguém. Número 1. Número 2. A ideia de que estamos falando de presidentes piores. Eu não estava brincando. Procure. Vá até a internet. 159 ou 58 não possuem um número exato. Historiadores presidenciais. Eles tiveram reuniões e votaram. Quem é o pior presidente da história americana? Do melhor para o pior. Eles disseram que ele é o pior de toda a história americana. Isso é um fato. Isso não é conjectura. Ele pode contestar isso. Então eles votaram. A ideia de que ele está sabendo fazer alguma coisa para lidar com cuidados de crianças. Ele fez muito pouco, na prática nada, para cuidar de crianças. Nós deveríamos aumentar significativamente o crédito fiscal de cuidados infantis. Nós deveríamos aumentar significativamente a possibilidade de mulheres e homens ou pais solteiros conseguirem voltar ao trabalho. E nós deveríamos encorajar as empresas a manter-se. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump, a pergunta era sobre o que o senhor faria para tornar a creche mais acessível. Se o senhor quiser, tome seu minuto. Só para você entender, temos pesquisas, temos outras coisas que fazem isso. Avaliam ele como o pior. Mano, ninguém responde a creche, velho. Todo mundo corre. E eles me avaliam, vou te mostrar, eu vou te mostrar. E eles me classificam como um dos melhores. Trump correu, Biden correu, agora Trump tá correndo de novo. E se me derem mais 4 anos, serei o melhor. Acho que serei o melhor. Nunca ninguém criou uma economia como nós. Nunca ninguém cortou impostos como nós. Ele é o único que eu conheço. Ele quer aumentar seus impostos em 4 vezes. Ele quer aumentar os impostos de todo mundo em 4 vezes. Ele quer que os cortes de impostos de Trump acabem. Então, todo mundo, inclusive vocês dois, vão pagar de 4 a 5 vezes mais. Nunca ninguém ouviu falar disso antes. Minha vida toda eu cresci e via políticos falando em cortar impostos. Quando cortamos impostos, como eu disse, fizemos mais negócios. A Apple e todas essas empresas estavam trazendo dinheiro de volta para o nosso país. O pior presidente da história, de longe, e todo mundo sabe disso. Presidente Biden. Olha, o fato é que ele está completamente errado sobre ter aumentado as tarifas. Ele vai aumentar os impostos da classe média. Eu disse que nunca aumentei impostos de quem ganha menos de 400 mil dólares americanos. Eu não aumentei. Mas essa tarifa é de 10%. Tudo que entra no país, sabe o que os economistas dizem? Isso vai custar, em média, aos americanos, 2.500 dólares americanos a mais por ano, porque eles vão ter que pagar a diferença da comida e todas as coisas que são muito importantes. Número 2, ele está em uma situação em que fala sobre como ele não aumentou. Ele, de alguma forma, ajudou a classe média. A classe média foi devastada por você. Agora, você quer um novo corte de impostos de 5 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, o que vai levar o país à falência. Você tem o maior déficit de qualquer presidente na história americana. Número 1. Número 2, você não fez de fato nenhum contato, nenhum progresso com a China. Somos o menor déficit comercial com a China desde 2010. Você perdeu 100%. Obrigado, presidente Biden. Vamos discutir uma epidemia que afeta milhões de americanos e que ambos priorizaram em seus primeiros mandatos a crise dos opioides. E para ambos, o número de mortes por overdose neste país aumentou. Sob seu mandato, subiu. Sob seu mandato, aumentou. Ex-presidente Trump, apesar dos esforços que ambos fizeram, mais de 100 mil americanos estão morrendo de overdoses todos os anos, principalmente de fentanil e outros opioides. O que vocês farão para ajudar os americanos que estão sofrendo com o vício e estão lutando para obter o tratamento de que precisam? Temos hoje o maior déficit da história do nosso país sob esse cara. Temos o maior déficit com a China. Ele recebe da China. Mano, Trump não vai responder também, velho. Ele recebe dinheiro da China. Temos. Então acho que ele tem medo de lidar com eles ou algo assim. Mas reparem que ele nunca retirou as minhas tarifas porque trazemos muito dinheiro com as tarifas que impus à China. Ele nunca retirou. Ele não pode. Véi, a galera escorrega o tempo inteiro, mas e salvamos nossas indústrias siderúrgicas e havia mais por vir. Mas ele não fez isso. Mas ele não cortou as tarifas porque não pode, porque é muito dinheiro. Mas ele tem o maior déficit da história do nosso país. E ele tem a pior, parece vaselina, mano. Com a China. Quando vê um tema difícil, a galera... Se vocês continuarem permitindo que eles façam o que estão fazendo conosco como país, eles estão nos matando como país, Joe, e vocês não podem deixar isso acontecer. Vocês estão destruindo o nosso país. Então, presidente Trump, você tem 67 segundos restantes.
A pergunta foi, o que você vai fazer para ajudar os americanos em meio ao vício, agora que estão lutando para obter o tratamento de que precisam? Jake, estávamos indo muito bem no vício até que a Covid surgiu. Tivemos 2 anos e meio, quase 3 anos, como ninguém nunca teve antes, em qualquer país, em todos os sentidos. E aí tivemos que endurecer. E foi a droga entrando pela fronteira onde começou a aumentar. Pegamos ótimos equipamentos, compramos o cachorro certo. Isso é a coisa mais incrível que você já viu, do jeito que eles conseguem detectar. Fizemos muito e estávamos tendo números bem baixos, números bem baixos. Então ele chegou, os números. Você já viu os números agora? Não são só as 18 milhões de pessoas que eu acredito que é até pouco porque eles fugiram. Eles nem falam de fugas. Mas os números da quantidade de drogas e tráfico de pessoas em mulheres atravessando a nossa fronteira. A pior coisa que eu já vi em números, que ninguém nunca viu debaixo dele, porque a fronteira é tão ruim, mas o número de drogas entrando pela nossa fronteira agora é o maior que já tivemos de longe. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden. O fentanil e os subprodutos do fentanil caíram por um tempo. E eu queria garantir que usássemos a maquinaria que detecta fentanil, essas grandes máquinas que passam por cima de tudo que atravessa a fronteira. Tá respondendo também, Biden. E custou muito dinheiro. Isso foi parte deste acordo que fizemos, um acordo bipartidário. Mais máquinas de fentanil, mais capacidade de detectar drogas, mais agentes, mais pessoas na fronteira. E quando esse acordo foi fechado, ele ligou para seus colegas republicanos e disse: não façam isso, vai me prejudicar politicamente. Não, ele nunca argumentou que não é uma boa conta. É uma ótima conta. Precisamos dessas máquinas. Precisamos dessas máquinas. E estamos agindo com firmeza em todos os países da Ásia em relação aos precursores do fentanil. E o México está trabalhando conosco para garantir que eles não tenham a tecnologia para montar isso. É isso que temos que fazer. Precisamos dessas máquinas. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump. E de novo, a pergunta é sobre americanos, no meio da adição agora, lutando para conseguir o tratamento de que precisam. Isso porque diz respeito a ele. Ele acabou permanecendo no México. Ele acabou com o pegar e soltar. Fiz um pegar e soltar no México, não pegar e soltar aqui. Tivemos tantas coisas, fizemos negociações difíceis com o México e consegui tudo de graça. É como quando você tem um refém. Sempre pagamos 6 bilhões de dólares toda vez que dizem que é um refém. Agora temos um refém. O repórter do Wall Street Journal. Eu acho um cara legal. Esse repórter é na Rússia, que ele tá falando. E ele está lá porque Putin está rindo dele. Provavelmente pedindo bilhões de dólares pelo repórter. Vou tirá-lo muito rapidamente. Assim que assumir o cargo, antes de tomar posse, eu disse literalmente: assim que eu vencer as eleições, vou tirar esse repórter. Deveria tê-lo tirado há muito tempo. Mas Putin provavelmente está pedindo bilhões e bilhões de dólares, porque esse cara paga sempre. Tivemos 2 casos, pagamos 6 bilhões de dólares por 5 pessoas. Eu tirei 58 pessoas e não paguei praticamente nada. Obrigado, presidente Trump. Tena? Vamos falar sobre as preocupações que os eleitores têm sobre cada um de vocês. Presidente Biden, o senhor terá 86 no final do seu segundo mandato. Como o senhor lida com as preocupações sobre sua capacidade de lidar com o trabalho mais difícil do mundo na sua 8ª década? Bem, primeiramente, passei metade da minha carreira sendo criticado por ser o caçula da política. Eu era a 2ª pessoa mais jovem já eleita para o Senado dos Estados Unidos. E agora sou o mais velho. Esse cara é 3 anos mais jovem e bem menos competente. Acho que basta analisar o histórico. Olha o que eu fiz. Veja como contornei a situação horrível que ele me deixou. Como disse, 15 milhões de novos empregos, 800 mil empregos industriais, mais investimento na América, mais de milhões, bilhões de dólares em investimentos privados nas empresas que estamos promovendo. A propósito, trouxemos muita gente, toda a ideia de chips de computador. Costumávamos ter 40% do mercado. Nós inventamos esses chips e perdemos porque ele estava mandando pessoas encontrarem os empregos mais baratos no exterior e trazerem um produto para casa. Então fui à Coreia do Sul. Convenci a Samsung a investir bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos. E adivinhem? Essas fábricas que eles chamam para construir esses chips, essas fábricas pagam mais de 100 mil dólares. Você não precisa de diploma universitário para eles. E há bilhões, cerca de 40 bilhões de dólares, já sendo investidos e sendo construídos agora mesmo nos Estados Unidos, criando empregos significativos para americanos de todo o mundo. A ideia de que, de alguma forma, nós somos este país falido. Nunca ouvi um presidente falar assim antes. Nós éramos a inveja do mundo. Nomeie-me um único presidente de um país importante que não trocaria de lugar com os Estados Unidos da América por todos os nossos problemas e todas as nossas oportunidades. Somos o país mais progressista do mundo em realizar coisas. Somos o país mais forte do mundo.
Somos um país no mundo que cumpre a sua palavra e todos confiam em nós, todos os nossos aliados e aqueles que ele mima, de Kim Jong-un, envia cartas de amor para Putin, etc. Eles não querem se meter conosco. Obrigado. O ex-presidente Trump completaria 82 anos ao final do seu segundo mandato. O que diz aos eleitores que têm preocupações sobre as suas capacidades para servir? Bem, eu fiz 2 testes cognitivos e fui bem nos 2, como você sabe, nós tornamos público. Ele não fez nenhum. Eu gostaria de vê-lo fazer só um. Cara, era pra fazer, velho. Era pra Biden fazer um teste cognitivo também, né? Ele não conseguiria. Mas eu fiz 2 testes cognitivos. Faço exames físicos todos os anos. E você sabe que batemos na madeira onde quer que tenhamos madeira, eu estou com muita saúde. Acabei de ganhar 2 campeonatos de clubes, nem mesmo campeonatos de veteranos, são campeonatos de clubes comuns. Para fazer isso, você tem que ser bem inteligente e tem que ser capaz de bater na bola bem longe. E eu consigo. Ele não consegue. Ele não consegue acertar uma bola a 50 jardas. Ele me desafiou para uma partida de golfe. Ele não consegue acertar uma bola a 50 jardas. Acho que estou em muito boa forma. Eu sinto que estou em boa forma como eu estava há 25, 30 anos atrás. Na verdade, eu provavelmente estou um pouco mais leve, mas estou em uma forma tão boa quanto eu estava anos atrás. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto mesmo. Mas eu estava disposto a fazer um teste cognitivo. E você sabe, mesmo que eu não fosse bem, eu soube que fui bem. Dr. Ronnie Jackson, que foi um ótimo médico quando foi médico da Casa Branca. E depois fiz outro parecido. E ambos disseram que nunca tinham visto alguém superar ele. Obrigado. Presidente Biden. Curto. Você pode ver aqui 1,95 m e apenas 101 quilos ou 923 quilos. Bem, você disse 1,93 m, 90 quilos. Bem, de qualquer forma, é isso o que O você microfone é de qualquer Trump jeito. tá mutado. Basta dar uma olhada no Ele que ele falou diz e não que saiu. é e dar uma olhada no que ele é. Olha, eu ficaria feliz em ter uma competição de tacada de saída com ele. Eu tenho meu handicap, que quando eu era vice-presidente, caiu para 6 e bem. A propósito, eu disse antes que estou feliz em jogar golfe, se você 6 carregar handicaps sua todos. própria bolsa. Você consegue fazer isso. Eu tinha handicap 8-8. Já vi você balançar? Sei que balança. Isso Não é. ajam como crianças. Presidente Trump, Não vamos agir como crianças. o senhor vai se comprometer esta noite que, uma vez esgotados todos os recursos legais, vai aceitar os resultados destas eleições, independente de quem vencer, e vai dizer agora que violência política, de qualquer forma, é inaceitável? Bem, não devia precisar dizer isso, mas claro, acredito que é totalmente inaceitável. E se visse as minhas declarações que fiz no Twitter na altura, e também a minha Quase rola declaração um clima que fiz no Jardim tenso das ali, né? Rosas, diria que é uma das Tenso não, declarações mas mais mais fortes que já tipo viu, uma para além do intriguinha de discurso que quinta fiz série. perante, creio eu, a maior multidão com quem Mas- alguma mas vez aí falei. a E digo-lhe que jornalista ninguém fala curtou. sobre isso. Falam de um número relativamente pequeno de pessoas que foram ao Capitólio e, em muitos casos, foram deixadas entrar pela polícia. E como disse Nancy Pelosi, a responsabilidade era dela, não minha. Ela disse isso em alto e bom som, mas a resposta é: se a eleição for justa e livre, e eu quero isso mais do que ninguém, e digo-lhe uma coisa. Eu gostaria que você fosse um grande presidente, porque eu não estaria aqui agora, estaria num dos meus muitos locais a divertir-me. Eu não estaria sob indiciamento, porque eu não teria sido uma indicação política, você sabe, oponente, porque ele me indiciou porque eu era seu oponente. Eu gostaria que ele fosse um grande presidente. Eu preferia que eu não estivesse aqui. Não me importo de estar aqui. A única razão pela qual estou aqui é que ele é tão ruim como presidente que vou tornar a América grande novamente. Vamos tornar a América grande slogan novamente. Estamos Trump. fracassando como eles deveriam neste momento. Somos uma nação seriamente fracassada e estamos fracassando com a nação por causa dele. Suas políticas são tão ruins. Suas políticas militares são insanas. São insanas essas premiações que nunca vão acabar com ele. Ele vai nos levar para a Terceira Guerra Mundial e estamos mais perto da Terceira Guerra Mundial do que qualquer um pode imaginar. Estamos muito, muito perto da Terceira Guerra Mundial e ele está nos levando para lá. E Kim Jong-un e o presidente Xi da China, Kim Jong-un da Coreia do Norte. Todos esses Putin, eles não os respeitam. Eles não o temem. Eles não têm nada a ver com esse senhor e ele vai nos levar para a Terceira Guerra Mundial. Putin. Você quer uma terceira guerra mundial? Então deixe ele seguir e ganhar e deixe o Putin dizer: façam o que quiserem, OTAN. Façam o que bem entenderem. Há uma coisa chamada artigo 5. Um ataque a um é um ataque a todos. Uma resposta necessária. A ideia. Não consigo pensar em um único grande líder no mundo que não trocaria de lugar A OTAN tem com o trabalho 32 que fiz membros, eu e o acho. que eles fizeram. Porque somos uma nação poderosa. Temos paz maravilhosa por causa das pessoas. Não por mim. É por causa do povo americano. Eles são capazes de tudo e se apresentam quando são necessários. E agora somos necessários. Precisamos nos proteger por nossa própria segurança como Estado. E novamente, se você quer uma guerra, basta deixar Putin tomar Kiev.
garantir que eles sigam em frente e ver o que acontece na Polônia, Hungria e outros lugares ao longo dessa fronteira. Aí sim você terá uma guerra. Presidente Trump, quando volto a você para um acompanhamento, a pergunta era: você aceitará os resultados desta eleição, independentemente de quem ganhar? Só para terminar o que ele falou, se for possível, a Rússia, eles pegaram um monte de terra do Bush, pegaram um monte de terra do Obama e do Biden. Não pegaram nada do Trump. Nada. Ele sabia que não podia fazer isso. Você não vai brincar comigo. Ele sabia disso. Eu me dava muito bem com ele, mas ele sabia que não podia brincar. Ele não tirou nada de mim. Mas agora ele vai tirar tudo desse homem aqui. Essa é uma guerra que nunca deveria ter começado. Nunca teria começado comigo. E ele vai tomar a Ucrânia. E você sabe, você me fez uma pergunta antes, você faria isso com? Ele nos colocou em uma situação tão ruim agora com a Ucrânia e a Rússia. Porque a Ucrânia não está ganhando essa guerra. Ele disse, eu nunca vou me conformar até esse momento. Eles estão ficando sem gente, estão ficando sem soldados. Perderam tanta gente, é muito triste. Perderam tanta gente. E perderam aquelas cidades lindas, com as cúpulas douradas, que têm 1000 anos de idade. Tudo por causa dele e de decisões erradas. A Rússia nunca teria atacado. Presidente Trump, a pergunta era, o senhor vai aceitar os resultados das eleições, independentemente de quem ganha? Sim ou não, por favor? Se for uma eleição justa, legal e boa, claro. Eu teria preferido muito mais aceitá-las. Mas a fraude e tudo mais era ridículo. E se vocês quiserem, teremos uma entrevista coletiva sobre isso em uma semana. Vou ter outra dessas em uma semana, mas eu farei com toda certeza. Não há nada que eu prefira fazer. Seria bem mais fácil fazer isso para mim. Aí estarei concorrendo de novo. Eu não estava realmente querendo concorrer até que eu vi o trabalho horrível que ele fez. Ele está destruindo nosso país. Eu ficaria bem feliz em estar em outro lugar, num local agradável, em algum lugar. E de novo, sem acusações, sem coisas de adversários políticos, porque é o único jeito que ele acha que pode vencer. Mas, infelizmente, isso aumentou meus números e elevou a um nível muito alto, porque as pessoas... O microfone de Biden está mutado. Vamos ver quais são seus números quando essa eleição acabar. Vamos ver. Você é chorão. Quando perdeu a primeira vez, continuou, recorreu aos tribunais do país inteiro. Nenhum único tribunal na América disse que nenhuma de suas reivindicações tinha mérito, estadual ou local, nenhuma. Mas você continua a provocar essa mentira sobre, de alguma forma, a toda essa deturpação, todo esse roubo. Não há nenhuma evidência disso. E digo mais, duvido que você aceite, porque você é chorão mesmo. A ideia de que se perder de novo, você está aceitando tudo, você não aguenta a derrota. Algo se quebrou em você quando perdeu da última vez. Voltaremos já com mais do debate presidencial da CNN ao vivo da Geórgia. Bom, outro comercial, mas a gente não vai assistir comercial, né? A gente vai já pro finalzinho. Tá quase acabando esse debate, então acho que vai ter só mais uma sequência de perguntas aí pra fechar. Porém, cara, merece like, fala sério. Cara, essa dublagem tá sensacional, cara. O timbre da voz tá idêntica à da voz original. Sincronizadíssimo. Inédito aqui no YouTube pra vocês, só no canal Milson Alves, então fala sério. Vale o like? Vale ou não vale? Mano, comentar, inscreva-se no canal se você não tá inscrito. Se já tá inscrito, ó, I love you, baby. E compartilhar. Compartilhar é importante demais, porque esse vídeo aqui alcança mais pessoas e a gente cresce. Então, essa é uma forma de eu entender que vocês estão gostando, né? Vocês engajando e esse vídeo alcançando novas pessoas. Merece ou não merece? Fala sério. Vamos continuar? Pau. Então, é hora dos candidatos fazerem suas declarações finais, conforme determinado por um cara ou coroa. Vamos começar com você, presidente Biden. Você tem 2 minutos. Declarações finais. Fizemos progresso significativo desde o desastre deixado pelo presidente Trump no mandato dele. Encontramos-nos numa situação em que, primeiro, precisamos garantir um sistema fiscal justo. Pergunto a qualquer um na plateia ou assistindo ao debate: vocês acham o sistema tributário justo? O fato é que eu disse, ninguém que ganhe menos de 400 mil reais teve sequer 1 centavo de aumento nos impostos, e não vai ter. E se eu for reeleito, vai continuar assim. Mas esse cara aumentou seus impostos por causa do déficit. Primeiro, ele aumentou a inflação por causa da bagunça que deixou depois de lidar com a pandemia. E ele se encontra em uma posição em que agora quer tributar mais, aplicando uma tarifa de 10% sobre tudo que entra nos Estados Unidos. O que eu fiz, por exemplo, quando ele quer se livrar da capacidade do Medicare de negociar preços de remédios com as grandes empresas farmacêuticas. Bem,
Adivinhem, reduzimos para 15, com licença, $35 para a insulina em vez de 400, não mais do que $2.000 para cada idoso, independente do que eles precisarem, de quanta receita eles precisarem. Sabem o que isso fez? Isso reduziu a dívida do déficit federal em $160 bilhões em 10 anos, porque o governo não tem que pagar os preços exorbitantes. Vou disponibilizar isso para todos os idosos, paralelamente ao que está acontecendo agora, e a todos nos Estados Unidos. Ele quer se livrar disso. Vou garantir que tenhamos creche. Vamos aumentar significativamente os créditos que as pessoas têm para creches. Vou garantir que façamos algo sobre o que estamos fazendo em canos de chumbo e todas as coisas que estão causando problemas de saúde para as pessoas em todo o país. Vamos continuar lutando para derrubar a inflação e dar uma trégua para as pessoas. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump, agora você tem 2 minutos para a sua declaração final. Bora lá, veio de Trump. Como tantos políticos, esse homem é só um chorão. Ele disse, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, queremos acabar com esse imposto, mas ele não faz nada. Ele não faz nada, só torna nosso país inseguro, permitindo a entrada de milhões e milhões de pessoas. Nossos militares não o respeitam. Parecemos tolos no Afeganistão. Não paramos Israel. Foi uma coisa horrível que nunca deveria ter acontecido. Nunca deveria ter acontecido. O Irã estava falido. Qualquer um que fizesse negócios com o Irã, incluindo a China, não poderia fazer negócios com os Estados Unidos. Todos aprovaram. O Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para o Hamas ou o Hezbollah, para o terrorismo, não tinham dinheiro nenhum. Novamente, a Ucrânia nunca deveria ter acontecido. Ele fala sobre todas essas coisas, mas não fez nada. Há 3 anos e meio estamos vivendo no inferno. Temos os palestinos e todos os outros se revoltando por todo o lugar. Você fala de Charlottesville, isso é 100 vezes Charlottesville, 1000 vezes Charlottesville. O país inteiro está explodindo por sua causa, porque eles não o respeitam, e eles têm que respeitar o presidente deles, e eles não respeitam você ao redor do mundo. O que fizemos foi incrível. Reconstruímos as forças armadas. Tivemos o maior corte de impostos da história, o maior corte de regulamentação da história. O motivo pelo qual ele conseguiu empregos é porque eu cortei os regulamentos que davam empregos, mas ele está colocando muitos desses regulamentos de volta. Todas as coisas que fizemos, ninguém nunca viu nada igual, nem mesmo do ponto de vista médico, o direito de tentar, onde podemos experimentar materiais da era espacial, em vez de ir para a Ásia ou ir para a Europa e tentando quando você estiver em estado terminal. Agora você pode ir e pode conseguir alguma coisa. Você assina um documento. Eles tentam conseguir isso há 42 anos. Mas sabe o que fizemos pelas Forças Armadas? Foi uma escolha incrível para nossos soldados. Onde nossos soldados, em vez de esperar 3 meses para ver um médico, podem sair, se arrumar, se preparar e cuidar de si mesmos. E eles estão vivendo. E é por isso que tive a maior taxa de aprovação na história da AVA. Então todas essas coisas. Estamos em uma nação à beira da falência, mas não vai quebrar mais. Vamos torná-la grande novamente. Obrigado, ex-presidente Trump.